Bom dia, meus jovens. Vamos agora retomar as nossas gravações, certo? Estamos aqui no capítulo 12, Deixem-nos em Paz, não é isso? Do Léo Huberman, a história da riqueza do homem. Nesse capítulo, a gente falou que vão começar a surgir as ideias, umas ideias revolucionárias, as ideias do liberalismo, que a essa época eram as ideias mais sofisticadas em termos econômicos e políticos. Vejam bem, os liberais, eles eram críticos ferozes daquele quadro de coisa, daquele status quo. Lembremos que o Estado Nacional daquela época não é o Estado Nacional de hoje, é o Estado Nacional aí que tinha ainda como marca as monarquias absolutistas, em que o rei mandava de uma forma desproporcional, né, pessoal? Muitas vezes mandava no legislativo, né, tinha um poder soberbo, né, para fazer aí políticas econômicas, muitas vezes irracionais, né, praticar atos que iam redundar em grandes despesas completamente sem fundamento para a coroa, como guerras, né, como construção de palacetes, construção de enormes também igrejas, né, a igreja ainda era aliada do rei nessa época. Nós vamos ver então que a burguesia nascente, então, ela vai começar a se opor a esse tipo de irracionalidade. Na realidade, o que a burguesia quer? A burguesia quer um Estado seu, né, racional, que agora se coadune de uma vez por todas com as novas forças produtivas, as forças econômicas, ou seja, um Estado voltado para beneficiar aí o livre comércio, beneficiar a expansão da produção, a expansão da produtividade, é nesse sentido. Então, os reis absolutos que a gente falou lá nos capítulos anteriores, que representaram um avanço, né, para essa burguesia, sobretudo a burguesia comercial, né, porque representava aí as condições propícias para que houvesse a expansão dos negócios e a expansão do comércio na Europa, agora se tornam o quê? Se tornam obstáculos, se tornam aí óbices a essa progressão. Então é necessário que aí haja uma nova renovação. E as ideias liberalistas, do liberalismo, nascente de então, com Adam Smith na economia e John Locke na política, vão dar as bases de sustentação para que haja essa mudança, né? Não são essas ideias que vão revolucionar de uma vez por todas, né, todo esse estado de coisa, mas elas vão inspirar essas transformações. Agora vai ter, né, este afã de transformações na base socioeconômica, infraestrutural e superestrutural da sociedade capitalista, vão agora ser completadas com novas ideias, né? Então fica mais fácil realizar essas mudanças. Vimos que o Estado, ele era de alguma forma bastante opressor, sobretudo com os comerciantes e as empresas menores, que já não aguentavam aquele estado de tanta regulamentação. Vimos que houve o grito, né, aí de libertação do comerciante lá da França, né, Gournay, né, foi o que primeiro disse: deixe-nos em paz, laissez-faire, né, ou seja, né, deixa a gente trabalhar, deixa a gente aqui fazer os nossos negócios, deixa a gente produzir sem essas amarras todas, sem essas leis que apenas dificultam a vida aí econômica, sobretudo dos pequenos e dos médios comerciantes e produtores. É constituída então nessa época a primeira escola de economia, os fisiocratas, que nós também falamos para vocês. Os dois grandes aí expoentes dessa escola são o François Quesnay e o Mirabeau. Mirabeau, inclusive, vai dar um conselho lá para o rei Carlos Frederico de Baden, né, para que ele pudesse aí propor o livre comércio com as nações. Os fisiocratas chegaram à sua fé no comércio livre por um caminho indireto. Acreditavam, acima de tudo, na inviolabilidade da propriedade privada, particularmente na propriedade privada da terra. Está lá na página 136 esse fragmento. Nós falamos que os fisiocratas tinham a ideia que a terra era a única produtora de riqueza. Veja só, já é uma transformação profunda.
com o pensamento que até então era dominante, que era o pensamento mercantilista, que dizia que a fonte de riqueza de um Estado era o quê? Era aí o entesouramento de metais preciosos. Os fisiocratas já dizem que não, né? Já é uma oposição. Se os antigos mercantilistas, eles tinham a ideia de fechamento do comércio para o quê? Para garantir uma balança comercial favorável, então se trancava em termos de importação e tentava aí um afã de exportar. Agora as ideias fisiocratas, sobretudo os liberais, vão dizer que não, que o livre comércio é bom para todos. Essas ideias todas vão ser melhor do ponto de vista econômico, né? Aí trabalhadas, elas vão ganhar uma nova roupagem, elas agora vão ser melhor tratadas nos autores que vêm depois, Ricardo e aí os seus seguidores, né? O Ricardo, sim, nós podemos dizer, o primeiro economista de carteirinha mesmo, economista político de carteirinha. Adam Smith, considerado o pai da economia, na realidade era um filósofo que conseguiu, com toda a sua capacidade intelectual, aí dar os traços, dar os primeiros contornos de uma ciência que ainda hoje é uma ciência muito importante para a humanidade, que é a ciência, são as ciências econômicas, né? Mas toda a história começa lá no século ainda 18 com Adam Smith, não é isso, pessoal? Para os fisiocratas, a única fonte da riqueza era a terra. O trabalho da terra gera trabalho produtivo. O trabalho do tecelão, por exemplo, não. Nós também já tínhamos afirmado para vocês, né, pessoal? Os nossos amigos fisiocratas achavam que a única fonte de riqueza era a terra. O beneficiamento não gerava riqueza, né? Era apenas o quê? Um componente aí aliado dessa produção de riqueza. Mas a produção da riqueza, ela é lá da terra, né? E faz sentido, né, pessoal? Ver nascer, ver plantar, ver todas aquelas commodities, né, a nascerem, né? Então a ideia é que a fonte da riqueza era aquilo ali, né? O beneficiamento não, né? A composição do valor, que depois vai tratar Smith, Ricardo e Marx, é que vai dizer que não, né? Sim, é riqueza, a terra é riqueza sem dúvida nenhuma, mas sobretudo também o beneficiamento dessas aí commodities, desses bens primários, né, pessoal? Pela indústria representa também o quê? Composição do valor da mercadoria, em outras palavras, né? Riqueza, produção de riqueza. Mirabeau, né? Vai dizer aqui na página 139, um fragmento: nosso camponês, em sua capacidade de lavrador, dedica-se ao trabalho produtivo e apenas desse trabalho que procuramos lucro. Descontadas as despesas, em sua qualidade de tecelão, o trabalho que executa é estéril. Percebam, né? A ideia dele do trabalho do tecelão, trabalho estéril, ou seja, não gera valor. Desempenha uma parte na totalidade do serviço, mas nada produz. Vou até repetir de tão importante que é esse fragmento. Nosso camponês, em sua capacidade de lavrador, dedica-se ao trabalho produtivo. E é apenas desse trabalho que procuramos lucro. Descontadas as despesas, em sua qualidade de tecelão, o trabalho que executa é estéril. Desempenha uma parte na totalidade do serviço, mas não produz. Em outras palavras, o que ele está dizendo no tecelão? A indústria não produz riqueza. Uma ideia que hoje a gente pode pensar absurda, mas que na época, para os fisiocratas, fazia sentido. Nós estamos aqui, né, pessoal, ainda aí, século XVII, início do século XVII, né, meados do século XVII. Então as ideias econômicas ainda não estavam todas alinhadas, ainda não tinha ocorrido aí essa sofisticação do pensamento econômico, que só vai aí começar a existir com Adam Smith, como eu falei, depois de Ricardo, Marx, etc., né? Depois de trabalhar da matéria-prima, valia mais, mas o seu aumento de valor não era igual ao total gasto para pagar ao artesão o seu trabalho. Não havia o aumento de riqueza. Isso não ocorria na agricultura, diziam eles. Enquanto a indústria era estéril, a agricultura era proveitosa. Aqui também um fragmento na página 139 para corroborar com a tese aqui do Mirabeau, né? Segundo a qual o trabalho na indústria não gera riqueza, é um trabalho estéril. O excedente para os fisiocratas estava vinculado à generosidade da terra, da natureza. O excedente a gente chama o lucro, né? Esse excedente, né? Então estava ligado aí intimamente ao lucro. Smith, este sistema, com todas as imperfeições, é talvez o que mais se aproxima da verdade.
Veja aí o Smith concordando aí com alguns postulados, né, dos fisiocratas, mas ele vai romper com eles. Por quê? Já adiantando para vocês, porque ele vai dizer, é na indústria que há, de fato, a produção da riqueza, a síntese do trabalho. Trabalho é riqueza. Smith critica o padrão de riqueza baseado no ouro. O país que não tem minas próprias deve, sem dúvida, obter ouro ou prata dos países estrangeiros, tal como o país que não tem vinha precisa obter vinho que desejar, e ao país que tiver meios de comprar o vinho terá sempre vinho que desejar. E o país que tiver meios de comprar o ouro ou prata terá sempre abundância desses metais. Eles são comprados por determinado preço, como todas as outras mercadorias. Percebam aí o pensamento do Smith. O Smith já se contrapondo aqui de uma forma bastante audaz ao pensamento mercantilista. O país que é rico, ele vai ter dinheiro para comprar ouro e prata que quiser, né? Bem como aquele que não tem vinha, né, vai ter que ter dinheiro para comprar vinho dos países que produzirem. Smith e a importância da divisão do trabalho como fonte da riqueza por excelência. O que ele vai dizer na página 141, um fragmento lá do Riqueza das Nações, o seu grande livro, né? Um homem puxa o fio, outro endireita, um terceiro corta, um quarto afina, um quinto prepara-lhe a cabeça. Para esta última ação são necessárias diversas operações. Encaixá-la é tarefa distinta, pratear o alfinete é outra, até colocá-los no papel constitui uma ocupação própria. Em outras palavras, o Smith está falando aqui da importância da divisão técnica do trabalho. Para quê, né, pessoal? Para que haja um aumento exponencial em termos de produtividade do trabalho. Já falamos em outras aulas, né, pessoal? Isso aqui é um ponto central, sobretudo na indústria manufatureira, né? Ainda sem a maquinofatura. O Smith não vai pegar a Revolução Industrial. Quando ela vem, ele já está bem velhinho, né? Bem próximo de morrer, quando há o lançamento, né, da máquina de James Watt. Né? Se eu não me engano, o Smith ainda estava vivo, mas já não mais produzia, né? Então foi um elemento fundamental para que houvesse a revolução industrial, o surgimento da máquina a vapor de James Watt. O Smith está falando aqui da indústria manufatureira, gente, né? Então é fundamental que haja essa divisão técnica do trabalho ainda no âmbito da indústria manufatureira, né? Cada um vai fazer uma tarefa separadamente, porque ganha em 3 níveis, né, pessoal? A divisão do trabalho é determinada pela magnitude do mercado, né? E a divisão do trabalho, ela vai aí lançar 3 vantagens. Uma é a economia de tempo. O trabalhador não vai precisar sair de uma atividade para executar outra. Ele vai passar o dia todo fazendo só uma atividade. Segunda, vai ser a destreza. Ele vai ser um perito naquilo que ele está fazendo. Ele vai fazer aquilo a vida toda praticamente, né? Então vai passar 8 horas, 10 horas, nessa época não tinha ainda lei trabalhista, né? 12 horas fazendo só aquilo. Então ele vai aí ser um especialista. E sobretudo também vai aí incitar novos aperfeiçoamentos em termos de as próprias ferramentas de trabalho. Aquele próprio trabalhador, tanto trabalhar naquilo, ele vai propor, olha, eu poderia trabalhar melhor, poderia produzir mais se esse martelo fosse dessa forma, não fosse de outra. O Karl Marx tem um capítulo, acho que é o capítulo 7 ou 8 lá do Capital, Jornada de Trabalho, já testei ele aqui, né? Que ele conta essa história pormenorizada. Lá também, no capítulo 10, se eu não me engano, pessoal, capítulo 10, que é a cooperação complexa, que é justamente a divisão do trabalho nesses termos, a divisão do trabalho em que cada um vai fazer só uma tarefa. Karl Marx vai dizer lá, vai fazer uma retrospectiva de como foram surgindo vários martelos de forma mais sofisticada devido a isso aqui, devido a essa condição do trabalhador agora de ser um perito naquilo que ele está fazendo. Então ele pode agora também propor novas alterações em termos de quê? Em termos de reestruturação técnica produtiva, ou seja, surgir novas ferramentas, inovações tecnológicas, ainda na indústria manufatureira, né? Como é a capacidade de troca que dá ocasião à divisão do trabalho, assim essa divisão deve ser sempre limitada pelas proporções dessa capacidade. Ou, em outras palavras,
pelo tamanho do mercado. Aqui na página 141, o que Adam Smith está falando nesse fragmento? Está dizendo que quando for a divisão do trabalho, mais acentuada vai ser a produtividade. Mais acentuada sendo a produtividade, a produção será maior. Vai necessitar de quê? De um mercado cada vez mais absorvente dessas mercadorias. Por quê? Porque senão aí vai ter um fenômeno que a gente chama superacumulação ou superprodução, como queira, né? Em outras palavras, vai produzir demais e não vai ter quem consuma. Então, essa divisão técnica do trabalho, que está aliada à produtividade, uma maior produtividade para o trabalhador, que evidentemente isso, em outras palavras, quer dizer uma produção muito maior, e elas tem que estar alinhada a um mercado sempre o que crescente para poder aí consumir essas mercadorias que vão ser produzidas. Nesse sentido, a divisão do trabalho leva à produtividade, que leva a um maior tamanho do mercado. Mais divisão do trabalho é igual a mais tamanho do mercado, que é mais riqueza acumulada, gente, né? Tudo isso para dizer que o trabalho é a fonte da riqueza. Divisão do trabalho significa maior produção, maior produtividade, maior riqueza, né? Então o tamanho do mercado tem a ver com essa correspondente aqui da divisão técnica do trabalho. Percebam, né? Então, mais uma vez, divisão do trabalho significa uma maior produção que necessariamente vai ter que levar ao quê? A um mercado cada vez maior. Por isso, aí o liberalismo desta época, né, sobretudo, são favoráveis ao livre mercado, sem barreiras, né? Muito bem, necessidade de mais liberdade mercadológica para conferir produção na divisão do propulsão, melhor dizendo, né, pessoal? Necessidade de mais liberdade mercadológica para conferir propulsão, né, cada vez mais dinamismo, a divisão do trabalho e aumento da riqueza geral, né? Mais divisão do trabalho, mais produção, mais aumento da riqueza social geral, não é isso? Smith critica, então, a intervenção do Estado na economia e defende a liberdade individual e a iniciativa privada. Mais uma vez dizendo, esse Estado que o Adam Smith está criticando é o Estado lá absolutista, não é o Estado de hoje que ele nem sequer conheceu, né? Todos, nas palavras de Adam Smith, para fechar, página 143, um fragmento aqui fabuloso desse autor, que eu tenho grande admiração, Adam Smith, né? É muito gostoso de ler os seus livros sobre tudo isso, a riqueza das nações, né? O exemplo que ele dá sobre, ele faz exemplos citando o trabalho humano, da cooperação do trabalho humano com a cooperação, pasmem, né, dos cachorros quando estão, né, caçando, né, lá uma lebre, uma coisa magnífica o texto. Veja só esse fragmento. Todos os sistemas, portanto, sejam de preferência ou contenção, devem ser afastados, estabelecendo o simples e o óbvio, sistema de liberdade natural. Todo homem, desde que não viole as leis da justiça, fica perfeitamente livre de procurar atender aos seus interesses de forma que desejar e colocar tanto sua indústria como o capital em concorrência com os outros homens, ou ordem de homens. Isso aqui, pessoal, né, é um fragmento de uma exacerbada inspiração em prol da liberdade individual, né, pessoal, da liberdade de produção. Todos os sistemas, portanto, sejam de preferência ou contenção, devem ser afastados, né, devem ser afastados do intervencionismo, estabelecendo o simples e o óbvio sistema de liberdade natural, liberdade individual. Adam Smith era também um defensor, né, que da mão invisível do mercado, né, depois vai ser criticado fortemente por Marx nesse aspecto, por outros autores também, né, próprio de Durkheim, que a gente não vai estudar aqui, mas muito bem, mas segundo a ideia inovadora e genial do autor, cada um procurando os seus próprios, a sua própria felicidade em termos econômicos, né, a sua própria contemplação em termos econômicos, ou melhor dizendo, né, a sua conquista em termos econômicos, cada um procurando individualmente isso, né, ele vai de uma forma geral, está contribuindo para que a felicidade de toda a sociedade se concretize no sentido da busca individual dos seus próprios objetivos econômicos. Em que termos? Aí ele vai dizer, né? Não espero do padeiro, não espero do açougueiro, não espero do cervejeiro, né?
qualquer benefício a mim de forma pessoal, né? Qualquer atitude que não seja a procura de seus aí interesses individuais, porque ele procurando seus interesses individuais, procurando acumular mais riqueza na forma de lucro, eu vou ter um melhor pão, uma melhor cerveja e um melhor corte de carne, né? Então ele não espera desses atores nenhuma benevolência, mas que eles trabalhem, né, com afinco de tentar realizar seus objetivos pessoais de uma forma cada vez mais aí precisa e imbuída da conquista de seus próprios objetivos econômicos e pessoais. Bom, pessoal, ele dizia, né, não espero desses autores, desses produtores, qualquer altruísmo, essa era a palavra que eu estava querendo lembrar. Espero que eles persigam seus próprios aí objetivos pessoais em termos de acumulação econômica, porque aí estarão contribuindo, né, para toda a sociedade, porque a mão invisível do mercado vai fazer essa divisão aí equitativa para que todos os produtores aí se satisfaçam. Só que essa ideia do Adam Smith, evidentemente, ele está falando de uma ideia de pequenos produtores, né, numa sociedade capitalista minúscula, que a gente pode dizer, ou reduzida, né, que cada um produzindo aí, os pequenos produtores produzindo de uma forma individual, iria aí estar indiretamente, né, através da mão invisível do mercado, beneficiando a todos. Essa sociedade do Adam Smith, infelizmente, nunca se concretizou. Pois um abraço, pessoal, até lá, até mais, até o próximo capítulo 13, né? Um abraço, felicidade, fique com Deus, bom final de semana.